Olá, hoje eu vou fazer então a discussão desse artigo, os riscos e benefícios da cannabis e dos canabinoides na psiquiatria. Lembrando que eu não estou dando aqui minha opinião, eu vou me ater a esse artigo que vai estar na descrição do vídeo. Para quem quiser ler, pode ler ele na íntegra. Então é um artigo que está na revista oficial do American Psychiatric Association. É uma revista que tem fator de impacto de 18, 112, que é um impacto bem alto, com um total de citações de 48.206. Esse é um artigo bem recente, depende de quando você está vendo esse vídeo, né? Mas de fevereiro de 2022. E de métricas disponíveis, ele só tem o Altmetric, que está em 73, que é uma métrica que envolve a disseminação desse artigo, principalmente em redes sociais, né? Então, como Twitter, blogs, até no Reddit. E esse artigo ainda não tem número de citações, essas coisas, acredito porque ele é um artigo bem recente. O autor principal é o Kevin Hill, que ele é um psiquiatra especializado em dependência, e ele é o professor associado do Departamento de Psiquiatria na Harvard Medical School. Eu trouxe esse mapa para ver o panorama geral da maconha, da cannabis nos Estados Unidos, né? Então, os estados em azul, eles são em que o uso recreacional está legalizado. Os estados em verde são aqueles que o uso medicinal está legalizado. O cinza é onde é ilegal e o D é de descriminalizado, né? Então, vê como é bem heterogêneo esse assunto nos Estados Unidos. Então, na introdução do artigo, ele afirma que 43,5 milhões de americanos com 12 anos ou mais usaram cannabis em 2018. Aproximadamente 10% dos usuários eles relatam esse consumo para tratar distúrbios ou sintomas, incluindo estresse, sintomas de humor, ansiedade, dor, náusea e vômito. Na Drug Enforcement Administration existe uma categorização, né, das drogas. Então, no Schedule 1, na categoria 1, por assim dizer, você vai ter as drogas que atualmente não são de uso medicinal aceitável e têm um alto potencial de abuso, né? E dentre essas drogas classificadas, você tem a heroína, o LSD, a cannabis e o êxtase, entre outras drogas, né, relacionadas nesse grupo. Nessa questão da cannabis medicinal, você tem muitos interesses envolvidos, né? Então é um assunto bem polêmico, assim. Você tem a indústria farmacêutica, grandes empresas, ao mesmo tempo o lado político, o lado moral, social, moral da população. Então muitos interesses entram em conflito, né? Mas nisso você tem muitos pacientes que estão desesperados por alívio de sintomas e vem na cannabis, né, um meio, mesmo na ausência de evidência formal de eficácia, mesmo sem uma eficácia científica totalmente comprovada, né? E ela é proposta para tratamento como apropriada para tratamento de mais de 50 condições médicas, apesar que tem escassa evidência, né,
para uso terapêutico de muito delas. Existem, então, pelo FDA, 3 produtos canabinoides que são aprovados: o dronabinol, a nabilona e o canabidiol. Os outros permanecem subregulados pelo artigo. Qual, então, o método que foi proposto nesse artigo, né? É um artigo de revisão, tá bom? Então, ele foi buscar nas bases de dados o PubMed, que é bem famoso, né, na área de saúde, e o PsycInfo. São artigos publicados até julho de 2021 e vão reportando sobre cannabis, canabinoides ou cannabis medicinal. E não foram revisados artigos que não continham trial, que é do clinical trial, o ensaio clínico, ou terapia. Então, para o PubMed, eu coloquei os descritores, os mesh terms que foram usados para pesquisa, que vocês podem ver e tem no artigo. E no PsycInfo também tem esses descritores. E no artigo, então, ele fala que foram um total de 4.431 artigos selecionados por esse método e 841 que preencheram os critérios de inclusão para serem revisados por 2 ou mais autores, né? Ele não cita quais foram esses critérios de inclusão. Na parte de farmacologia, então, definindo algumas coisas, né, que são importantes para o estudo da cannabis, né? Então, a cannabis, ela contém centenas de produtos químicos, né, incluindo mais de 140 canabinoides. A cannabis, o termo cannabis, refere-se a um material vegetal que se encontra na planta. E canabinoides são compostos que são encontrados na planta ou sintetizados a partir de componentes da planta. O que é a cannabis medicinal? Ela se refere a produtos de cannabis recomendados por um clínico para o tratamento de uma condição médica. Apesar que ele fala que muitas vezes a cannabis medicinal ela não é quimicamente diferente da cannabis destinada para fins recreativos. Aqui eu trouxe, né, a estrutura para vocês verem dos principais receptores do sistema endocannabinoide, que é o CB1 e o CB2. Os receptores, né, voltando aqui, o CB1 ele está muito encontrado no sistema nervoso central. Já o CB2 ele é mais do sistema mais periférico, incluindo o sistema imunológico, né? E no artigo fala que o CB2 é mais abundante no corpo do que o CB1. Além disso, o CB2 também existem receptores que estão localizados nos terminais dopaminérgicos no corpo estriado. E quando os receptores muscarínicos de acetilcolina, M4, né? Existem 5 receptores muscarínicos, né? São estimulados, eles causam a liberação desse 2-AG, que vai estimular o CB2, que vai suprimir a liberação de dopamina. Então, tem 2 canabinoides que são mais famosos, assim, estudados, né, dentre os vários que existem. Tem o THC e o CBD, que é o canabidiol. O THC, ele é o constituinte psicoativo da planta, né? Então, ele vai ser um agonista parcial de CB1 e CB2 e ele pode causar, está relacionado, né, a euforia, psicose, disfunção cognitiva e tem ação analgésica e efeitos inflamatórios. Já o canabidiol, CBD, ele é um antagonista do CB1 e um modulador alostérico em CB2. Quer dizer que ele liga, né, em um sítio, uma parte do receptor, que não é o sítio ativo, né, e ele vai modular para mais ou para menos a ação desse receptor, né.
E ele também descrito como agonista numa recepção transitória para o potencial do TRPV1 e também de receptores de serotonina, que é o 5-HT1A. O CBD, canabidiol. Então ele é relacionado a ter efeitos ansiolíticos, efeito antipsicótico, anticonvulsivante, antioxidante, analgésico e imunológico. Ele está relacionado com diminuir os efeitos nocivos do THC. E existe então os receptores CB1, TRPV1 e 5-HT1A, que são respectivamente associados à psicose, ansiedade e dor. Como é que é a epidemiologia, né? Nos Estados Unidos principalmente? Então ele fala que antigamente os canabinoides sintéticos e naturais eles tinham maior potência, né? Eles tinham concentração de 1 a 4% de THC, né? E nas 2 últimas décadas, essa concentração passou para mais de 19%, em média. E os efeitos nocivos da cannabis, como o desenvolvimento de psicose, parecem ser dependentes da dose de THC. Nos Estados Unidos, então, o uso adulto aumentou, o uso dos jovens permaneceu estável, mas a percepção de risco caiu entre ambos os grupos. O uso em idosos permanece baixo. Já os vaporizadores de cannabis, né, mais que dobraram de 2017 a 2019. Só ilustrando, né, os vaporizadores, eles tiveram um aumento muito grande de mercado, né, nos últimos anos. Então eles tiveram até uma evolução, né? Antes eram mais cigarros eletrônicos, depois os vapes, aí surgiram os mods, depois os pods, né? Então é toda uma indústria, né, que tem por trás desses vaporizadores, né, que são usados também para maconha, para cannabis. Então quais são os efeitos agudos da cannabis? Os efeitos descritos, então, são dificuldades de aprendizagem, memória, atenção e coordenação motora. E esses efeitos podem ser atribuídos pelos receptores CB1 no córtex pré-frontal, no globo pálido, na substância negra, hipocampo, que está relacionado à memória, o estriado, que a gente já viu, né? E o cerebelo, né? Que é a parte relacionada mais com uma parte motora, de equilíbrio também, mas é a parte do cerebelo. Então a capacidade, né, também relacionado dificuldade de planejar, organizar, resolver problemas e tomar decisões. E a intoxicação pode estar associada com sentimentos de ansiedade e paranoia. Paranoia é aquilo que você acha que as outras pessoas querem fazer mal para você, que alguma coisa quer fazer mal para você, né? Se sente perseguido, paranoico. E bem como possível psicose induzida por cannabis, que eu vou falar um pouco mais para frente. As overdoses, né? É bem discutível esse termo, né? Mas é descrito como uma intoxicação subjetiva. Não tem muitos efeitos objetivos de uma overdose, né? Mas que são relacionados a reações agudas indesejáveis ou imprevistas do uso, né? E vão estar relacionados muito a uma educação inadequada sobre porções e início de ação dos produtos, principalmente comestíveis, mas também pode ser por adulteração do produto adquirido. Quais são os efeitos crônicos? Então são dificuldades cognitivas, doença psiquiátrica, dependência e outros efeitos sistêmicos. O uso de cannabis regularmente antes dos 16 anos tinham déficits nos testes neurocognitivos.
e também teve prejuízo na parte de atenção e memória de trabalho. Ela é descrita como prejudicial para o cérebro em desenvolvimento, né? Então, mais ou menos, o cérebro até mais ou menos 25 anos estaria se desenvolvendo, teria a poda neural, né? Então, que seria esse cérebro em desenvolvimento. E a exposição, né, no THC no pré-natal e na adolescência, que é um uso mais precoce e irregular de cannabis, está relacionado também com a diminuição do QI, que é o coeficiente de inteligência. Ele fala que a cannabis não é uma droga de entrada definitiva, né, que as outras pessoas vão começar a usar as outras drogas, né, mas ele fala que uma estimativa de probabilidade cumulativa ao longo da vida indicam que 44,7% dos indivíduos progrediram para o uso de outras drogas ilícitas em algum momento das suas vidas. A tolerância ou abstinência, né? A tolerância que você precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, e a abstinência são sintomas que você tem quando você para de usar, algum tipo de sintoma quando você para de usar ou diminui o uso da substância. Ele relata que se desenvolve em 10 a 30% dos casos que tem o transtorno por uso de cannabis. E o transtorno está associado à piora da função de status funcional, com renda mais baixa, maior necessidade de assistência econômica, comportamento criminoso, desemprego e diminuição da satisfação com a vida, pelo New England de 2014. Também pode piorar a ansiedade, depressão e transtorno bipolar existentes, e aumenta a probabilidade de desenvolver um transtorno depressivo. O uso também foi associado à ideação suicida, né? Pensar sobre a morte, sobre se matar. Plano suicida, quando você planeja a execução dessa tentativa. E as tentativas de suicídio, que podem tanto ser consumadas ou não, né? A psicose e o uso de cannabis. É um tema bastante falado, né, do risco de psicose. Então, eles compararam sujeitos de controle que nunca usaram cannabis, e os usuários tiveram 3,2 vezes o risco para desenvolver psicose, né, com intervalo de confiança de 95% entre 2,2 e 4,1. Então é um intervalo de confiança bastante estreito, né? E intervalo de confiança é aquilo: se você repetir 100 vezes aquele experimento, em 95% ele vai estar nessa faixa, né? E a psicose, explicando um pouco, é aquilo, é uma quebra com a realidade, né? A pessoa começa a viver na própria realidade dela, que ela acredita, então pode ter delírios, que são crenças que não são compartilhadas e nem culturalmente compartilhadas, e que a pessoa não pode ser quebrada por evidências racionais, por assim dizer, né? Então a pessoa acha que tem alguém perseguindo ela, que querem fazer mal para ela, então seria um delírio paranoide, ou a pessoa acha que ela é Deus, que ela foi enviada, mas de um modo não condizente muitas vezes com a religião dela, então seria um delírio místico religioso. Pode ter alucinações, que a mais comum na psiquiatria são as alucinações auditivas, que são diferentes de ilusões, né? Que às vezes a gente pode ter. Ilusão, você tem um estímulo externo que tá levando a interpretação, né? Então,
E a ilusão ocorre quando a gente interpreta de modo errôneo esse estímulo que existe. A alucinação, não existe esse estímulo. Então, é uma coisa que a pessoa vivencia, né? No caso da alucinação auditiva, ela escuta muitas vezes vozes que falam com ela, e mesmo sem esse estímulo externo, né? E pode ter, faz parte também desorganização do comportamento, né? Da psicose, que é essa quebra com a realidade. E o uso de cannabis de alta potência trouxe o odds ratio, que é a razão de chances, para até 4,8. E aí ele fala também de um estudo coorte prospectivo histórico da Dinamarca, né? Que é um estudo observacional com a população, vai acompanhar a população, também por isso que é prospectivo, não é retrospectivo. Ele vai acompanhar a partir de determinado momento a população. E na Dinamarca, nesses alguns países, né, como a Dinamarca, que eles têm dados, né, muito robustos sobre a população deles, então eles conseguem fazer estudos bem interessantes estudos observacionais, como coortes maiores, né, que mostrou um aumento da fração de risco atribuível de casos de esquizofrenia, né, que é uma doença psiquiátrica, devido ao transtorno por uso de cannabis, de cerca de 2% de 95 para 6 a 8% em 2010, pelo JAMA Psychiatry. Um estudo recente em relação ao genoma identificou 2 locks genômicos de significância para isso, né, que foram nos cromossomos 7 e 8. Né? Além disso, esses locks eles estão associados também ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno depressivo maior e a esquizofrenia. Os usuários crônicos de cannabis também passam menos tempo no sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é um sono, né, que está relacionado com sono restaurador, aprendizado, memória e o humor. E também está relacionado com a síndrome de hiperêmese canabinoide, né, que você tem vômitos cíclicos, dor abdominal e que pode levar a desidratação e anorexia. Apesar que dependendo da dose, da substância do canabinoide que você usa, existe aquele efeito de talvez prevenir, né, o vômito, o enjoo. Mas é descrito essa hiperêmese. Aí vai ter relacionado à lesão pulmonar grave, principalmente em usuários de vaporizadores de canabinoides. Isso é uma coisa que está sendo estudada, está sendo observada, está sendo falado, né? Então, cada vez mais vão surgir estudos para verem, porque é recente, né, o uso dos vaporizadores. Então, para ver essa causa, né, dos vaporizadores a longo prazo. Essa consequência, né, melhor dizendo. E a mortalidade hospitalar, né, por todas as causas de usuários de cannabis com arritmias aumentou de 3,7 para 4,4 de 2010 a 2014, tendo um P menor do que 0,05, um P significativo. Quais são os efeitos indiretos da cannabis? Então, no JAMA, de 2019, falou que o fumo passivo ele produz as mesmas mudanças no cérebro e no comportamento como na exposição primária. O parto prematuro foi de 12% entre os usuários de cannabis, em comparação com 6,1% entre os não usuários. E também fala que os 3 primeiros estados dos Estados Unidos a legalizarem a cannabis recreativa tiveram um aumento de 5,2%,
de acidentes de trânsito relatados pela polícia, bem como um aumento de 6% de sinistros de colisão reconhecido por seguradoras desde a legalização. Obviamente isso é bem discutível, assim, podem ter muitos outros fatores que influenciaram, mas isso que o estudo diz. Mas para que a cannabis, a maconha, ela é aprovada, né? Quais são os potenciais terapêuticos, né, dela? Então, dois canabinoides relacionados ao THC, o dronabinol e a nabilona, pelo FDA, eles foram aprovados em 1985 para náusea e vômito induzidos por quimioterapia. O dronabinol, em 92, ele foi recebeu indicação para estimulação do apetite, né, um orexígeno para condições de esgotamento, né, como a AIDS, né, que consome muita pessoa. E um terceiro canabinoide, o canabidiol, ele foi aprovado pela FDA em 2018 para tratamento de duas formas de epilepsia pediátrica. Em 2020, ganhou indicação também para convulsões associadas a complexo de esclerose tuberosa, né? Então, relacionado à convulsão, epilepsia, também tem essa indicação. Mas o artigo ele é bem enfático que atualmente não há canabinoides aprovados pela FDA para indicações psiquiátricas. E a melhor evidência, né, que se tem para o uso de canabinoides parece estar na dor crônica, né, incluindo a dor neuropática, espasmos musculares e espasticidade associada à esclerose múltipla, né, que tem múltiplos ensaios que apoiam essa eficácia. Corroborando isso, uma meta-análise, que é uma análise estatística, por assim dizer, de vários ensaios clínicos, né, no caso de 21 publicações, para tratar a dor crônica não relacionada ao câncer, encontrou reduzir a dor 30% mais do que o placebo, né? E o número necessário para tratamento, para alcançar essa redução, foi de 24, né? Lembrando que o número necessário para tratar, né, o NNT, ele quanto menor esse número, melhor, né? Porque no caso aí você precisa tratar 24 pessoas, né, para uma pessoa ter o efeito benéfico. Então, se esse número fosse menor, seria melhor. E o contrário também, o número necessário para causar dano, né? Então, para ter um efeito adverso da cannabis foi de 6. Quanto maior esse número, seria melhor. E para tratamento de transtornos psiquiátricos, como é que está na atualidade? Então, os distúrbios psiquiátricos, eles estão depois da dor crônica, entre as razões mais comuns que as pessoas usam cannabis, né? Para tentar tratar distúrbios psiquiátricos. E quais alguns estudos que tem sobre isso, né? Um estudo duplo cego, randomizado, né, aleatorizado, cruzado, que é um crossover, né, que a pessoa ela é o controle dela mesma, né, ela fica também no grupo controle, é feito o controle dela mesma, com 10 soldados do sexo masculino com TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Durante 7 semanas receberam nabilona e houve redução significativa de pesadelos em comparação com placebo medido por a escala CAPS. Esse número assim não é tão grande assim, mas essas diferenças foram observadas e sem diferença na dificuldade de adormecer ou manter o sono. No entanto, teve um outro estudo observacional, né, com 2.276 veteranos com TEPT, e que a cannabis foi associada a piores resultados na gravidade dos sintomas,
comportamento violento e medidas de uso de álcool e drogas. O CBD, na parte psiquiátrica, né? Aquilo que ele não produz a experiência de ficar high ou alto, que caracteriza o THC, e ele também pode mitigar os efeitos nocivos do THC. Nele foi feito, então, um ensaio clínico com 800 mg dia de canabidiol por 4 semanas, foi tão eficaz como a misoprida no tratamento de sintomas positivos e negativos de esquizofrenia e tiveram menos efeitos colaterais associados. Outro estudo, com 1.000 mg dia por 6 semanas, demonstrou uma melhora significativa nos sintomas positivos, sem qualquer diferença na notificação de efeitos adversos, né? Sintomas positivos e negativos é aquilo, não é que uma coisa é boa e a outra é ruim, né? Sintomas positivos são o que aparece, né, na doença, então são, por exemplo, delírios, alucinações, que a gente já falou, e sintomas negativos são coisas que ficam deficientes, por exemplo, um isolamento social, uma desorganização, são mais para sintomas negativos da esquizofrenia. E um outro estudo de 600 mg dia de canabidiol por 6 semanas para esquizofrenia não observou nenhuma mudança significativa nos sintomas positivos ou na cognição. O CBD mostrou interagir com drogas antiepiléticas, antidepressivas, opioides analgésicos, o acetaminofeno, que é o paracetamol, e o álcool. E ele aumenta o nível do lorazepam, que é um benzodiazepínico, né? Então, se você está tomando os dois, talvez deve considerar diminuir a dosagem, né, do lorazepam. E ele termina nessa parte que um estudo de 1.500 mg dia de CBD relacionaram-se com elevação das transaminases, né, que são enzimas hepáticas, né, que estão relacionadas à lesão de células hepáticas, e ultrapassou 5 vezes o limite superior da normalidade, levantando a questão de possível lesão hepática pelo CBD crônico. E para o tratamento de uso de substâncias, né, dependência química, o que ele fala? A evidência, ele fala que é inconclusiva, né, então ele vai dar alguns exemplos. De 400 ou 800 de CBD, uma vez ao dia por 3 dias, reduziu o desejo, a ansiedade e resposta associadas a pacientes com transtorno de uso de opioides, né, que é um problema muito comum nos Estados Unidos, né. Por outro lado, ele tem associado com uma porcentagem significativamente menor de dias de abstinência do álcool em pacientes com transtorno do uso do álcool, né? Então, a pessoa acabou ficando menos tempo sem tomar a bebida, né? E ele fala um guia para psiquiatras. Os canabidióis, né, o canabidiol e outros compostos, né, eles seriam então proposto como uma terceira linha para a dor crônica em pacientes cujas doenças psiquiátricas são fortemente influenciadas pela dor crônica comórbida, né, e que não tem evidências de transtorno por uso de outras substâncias. O nível de evidência para canabinoides para ansiedade é baixa, né? Apesar que existem relatos anedóticos descrevendo essa função. E não existem ensaios clínicos que apoiam o uso como para transtornos de humor, como depressão, transtorno afetivo bipolar, e há evidências limitadas que apoiam seu uso no transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, compostos que contêm THC
são suscetíveis de causar danos ao paciente com psicose, né? Já existente ou paciente com alto risco de psicose. Então ele fala que no geral há poucos dados indicando que são úteis para doenças psiquiátricas nesse momento e tem muitas evidências de potencial danos, né, para populações vulneráveis como adolescentes e pessoas com transtornos psicóticos. Ele vai terminar então com essa parte sobre o futuro, né, que ele fala de um otimismo cauteloso. Que o THC e os canabinoides, né, eles são procurados para condições médicas que não podem ser tratadas com sucesso pelo padrão de atendimento atual. Então, eles buscam como uma forma, né, de diminuir sintomas, né, que não estão conseguindo diminuir. Mas o fato é que não há transtornos psiquiátricos que os canabinoides são aprovados pela FDA americana. E ele termina que, embora reconheça que os produtos relacionados com a cannabis podem se tornar drogas recreativas legais, como em muitos estados americanos, como no Canadá, assim como o tabaco e o álcool, é importante que os médicos considerem a definição de um medicamento e o nível de evidência necessário para aprovar um medicamento seguro e eficaz. Bom, é isso. Essa foi a apresentação sobre esse artigo. Reiterando que eu tentei fazer uma análise, né, uma discussão do artigo que eu vou colocar na descrição do vídeo, né? E que eu tentei não dar a minha opinião, tá bom? Obrigado.